Bom dia, meus lindos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Uma boa semana para todos e que Deus abençoe grandemente essa nossa semana. Que seja uma semana diferenciada, uma semana boa, de vitórias, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, tá? Agora a gente vai entrar em um dos temas mais interessantes da história. Qual, professor? Grécia Antiga. Agora sim, hein, professor? Mitologia grega. Gente, provavelmente, vocês já ouviram alguma coisa sobre a Grécia Antiga. Por quê, professor? Porque ela está presente em muitas coisas, gente. Ela está presente nos jogos. Quem é que nunca jogou um jogo sobre a mitologia grega? Por exemplo, os meninos aí, God of War, tem muito da mitologia grega ali, né? Quem que nunca assistiu um filme sobre a mitologia grega, tipo Percy Jackson, O Ladrão de Raios, ou qualquer outro filme sobre a mitologia? Tem vários filmes sobre a mitologia grega. Então é um assunto que está muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, se vocês forem lá para a abertura do módulo, na página 131, vai mostrar ali a política. E aí eu quero começar a nossa aula falando disso, porque tem duas ilustrações ali. Tá? A política na Grécia Antiga e a política atual brasileira. E aí eu começo com uma perguntinha para vocês. O que a política da Grécia tem a ver com a nossa política, professor? Me explica isso. Enfim, tem duas ilustrações ali e eu não estou conseguindo ver muita semelhança nelas. Mas tem, gente. Existe uma coisa na nossa política chamada democracia. Democracia. Governo, cracia, povo. Então, governo pelo povo, governo para o povo, ou feito pelo povo. Então, a nossa democracia brasileira é inspirada na democracia ateniense. Tá? Essa participação do povo na política, né? O povo tomando decisões, lógico que hoje é um pouco diferente. Como assim, professor, um pouco diferente? Explica isso para nós. Antes, lá na Grécia Antiga, era uma democracia direta. Como assim, professor? O povo participava diretamente da política. Eles se reuniam normalmente na Ágora, que era uma praça pública. Ágora era o nome da praça. E era o povo que tomava as decisões. Tipo, tinha uma ponte para ser construída, uma estrada. Temos verba para isso? E o povo votava. O povo, não, nós temos. O povo destinava essa verba. O povo tinha voz ativa na política. Era o povo que participava diretamente da política. Mas todos participavam, professor? Nem todos. Tinha que ser cidadão ateniense, maior de 18 anos. Tá? Então tinha toda uma restrição. Assim como nós temos também na nossa política. E hoje a nossa democracia, o que é diferente daquela época? Porque é uma democracia direta, indireta. Hoje nós escolhemos representantes para nos representar dentro da política. Infelizmente, né, eu sei que não é um tema muito para a idade de vocês, a política brasileira, mas infelizmente essa escolha aí de uma pessoa para representar, eles acabam representando interesses próprios muitas das vezes, e daí a democracia indireta fica meio inviável. Seria viável? A melhor coisa hoje, professor, se realmente aqueles políticos nos representassem, se realmente os nossos representantes nos representassem dentro da política. Gente, essa nossa primeira aulinha sobre a Grécia é um pouquinho chatinha, porque assim, é mais uma introdução, né, da região onde surgiu a Grécia, as heranças que ela acabou deixando para nós. Separei por tópicos aqui, a civilização grega e as cidades-estados. Então é meio chatinho assim, porque a gente não entra em mitologia, a gente já não entra em coisas, né? Não. Então, essa primeira tem um pouquinho de paciência aí, é meio chatinha, né, professor? Mas enfim, é necessário para vocês entenderem sobre essa civilização que tem uma história fantástica para nos ensinar. Eu quero começar com o tema Grécia Antiga.
Professor, por que a gente tem que escrever Grécia Antiga e não só Grécia? A gente vai aprender a história da Grécia pelo seguinte, porque a Grécia ainda existe. E quando eu utilizo o termo Grécia Antiga, eu estou me referindo daquela Grécia lá do passado, tá? Aquela Grécia dos períodos homérico, arcaico, helenístico, aquela Grécia lá da sua formação. Se eu falo só Grécia, eu estou generalizando. Aí é da Grécia atual também. É diferente, tipo assim, aí eu vou falar dos persas. Hoje não existe a Pérsia, por exemplo. Então daí eu não preciso falar a Pérsia antiga, dos hebreus. Quando eu vou me referir a uma civilização que não existe mais, eu não preciso usar o termo antigo, tá? Porque ela não existe mais. Agora, a Grécia ainda existe, uma região lindíssima, tá? E a gente pode começar falando da região. Se vocês quiserem me acompanhar, está na página 132. 132. Acompanhe comigo aí. Caderno 3, página 132, a Grécia Antiga. A civilização grega desenvolveu-se na Península Balcânica. Vocês vão lembrar o que é uma península e, se não lembrarem, eu vou falar agora e depois vocês podem perguntar para o professor Madruga também, tá? Península é aquela extensão de terra, tá? que passa do continente, que é cercada por mar. Tá? Tem a Península Itálica, que é a botinha ali na Europa, não sei se vocês já viram. Península Balcânica, Península Arábica. Se vocês pegarem o mapa, essas partezinhas que passam, não sei se dá para ver, do continente ali, que é cercada por mar. E a Grécia se desenvolve na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu. Hoje aquela região é ocupada pela Grécia moderna, pela Albânia e pela Turquia. Provavelmente vocês já devem ter visto alguma imagem da Grécia atual, que é muito linda, uma região montanhosa, uma região com um mar lindíssimo. Hoje a Grécia é muito linda, gente, tá? Devemos aos gregos a própria origem do que chamamos de história. Gente, muitas das coisas, sabe o que é interessante sobre a história dos gregos? Muitas das coisas, aí entra na questão da herança. Muitas das coisas que nós temos hoje, tá? É uma herança dos gregos. Por exemplo, a história é uma disciplina legal, não é? A história, quem gosta, é show de bola, professor, a gente viaja, né? Uma coisa lá no passado. Se você consegue usar a imaginação, a história se torna uma disciplina muito legal. Quem foi o pai da história? Foi um grego. A história surge lá na Grécia Antiga. O nome do primeiro historiador, querem saber como é que era? Professor Douglas. Não, mentira, não é professor Douglas, não. Não sou tão velho assim, né, gente? O primeiro historiador, o primeiro homem a começar a contar histórias assim, era chamado de Heródoto. Heródoto é considerado o pai da história. Heródoto foi o primeiro, nas suas viagens para o Egito, nas suas viagens que ele fez, ele começava a relatar tudo que ele fazia. Então ele é considerado um dos pais da história. Surgem outras coisas também, como a filosofia, que é uma disciplina que vocês vão ter aí no ensino médio, arte, esporte, por exemplo, Olimpíadas, gente. As Olimpíadas surgem onde? Na Grécia. É uma modalidade esportiva, é a maior modalidade esportiva hoje, né? Nós temos presente até hoje aí as Olimpíadas, que vem da Grécia. A arte no campo ali das esculturas, no campo enfim, é riquíssima e tem muita herança grega hoje dentro da arte. Por exemplo, o que mais, professor? As primeiras escolas surgem ali na Grécia. Quer saber como foi o nome das duas primeiras escolas? A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Eram duas escolas que surgem na época. Então, muitas coisas, muitas heranças dos gregos nós temos presente. A própria democracia na nossa política, que o prof acabou de falar no início do módulo ali. Então, muitas coisas são herança dos gregos na nossa sociedade. As prováveis origens da civilização grega. A civilização grega é uma mistura, é um mix de povos indo-europeus com pelasgos. Foi essa fusão desses dois povos, indo-europeus, eu já vou falar de alguns deles, e pelasgos.
Foi essa fusão desses dois povos. Muitas das vezes esses encontros foram pacíficos, em outras vezes esses encontros foram mais agressivos, né? E aí alguns desses povos, como os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, tá? Como a civilização grega vai se desenvolvendo? Cada um desses povos vai desenvolvendo uma cultura própria, tá? Eles vão desenvolvendo culturas diferenciadas. Por isso que a Grécia não era um reino unificado. A Grécia era bem fragmentada, eram várias cidades e estados que só eram considerados gregos pelo idioma que eles falavam, tá? Muitas das vezes a religião que era parecida, um pouco da cultura, mas cada cidade-estado tinha o seu representante próprio, tinha suas leis próprias e eram independentes entre si e muitas das vezes até guerreavam entre si. Essa cidade então era bem fragmentada, existiam várias cidades-estados. Professor, o que é uma cidade-estado? Explica para nós. Cidade-estado é uma cidade independente, uma cidade autônoma. Não é, por exemplo, Balneário ou Camboriú. Eu posso falar que Balneário ou Camboriú é uma cidade-estado? Não, por quê? Porque ela está ligada a outro estado, ela depende do estado, ela não é autossuficiente. Então, ela está ligada ao estado de Santa Catarina, o estado está ligado ao país. Então, ela não é uma cidade-estado. Hoje tem cidade-estado, professor? Não, tá? Mas, nessa época, eram cidades independentes, que tinham suas leis próprias, que tinham seus governantes próprios, enfim. Então, e a Grécia era assim, eram várias cidades-estado. Atenas, Esparta, tá? Tinham várias cidades-estado. Essas são as principais e são as que nós vamos estudar também nas nossas aulas. Mas tinham várias cidades-estados, o poder era fragmentado. Agora, o que acontecia? Elas até guerreavam entre si, como eu já falei. Mas, quando existia uma ameaça externa, alguém que tentasse invadir a Grécia, aí essas cidades-estados se uniam para lutar contra essa ameaça externa. Eu vou dar um exemplo para vocês bem legal, que foi a questão dos persas. Quando os persas tentam invadir a Grécia, elas têm que se unir, aí elas unem os exércitos para lutar contra essa ameaça externa. Gerou até um filme muito famoso, alguns memes que hoje provavelmente vocês assistem aí, o 300, por exemplo, né? Professor, como que foi essa história dos 300? Foram 300 homens, 300 guerreiros de Esparta que lutaram contra mais de 10 mil persas. Ganharam, professor? Com certeza, né? Os espartanos eram guerreiros, eram fortes? Não. Foram todos mortos. Mas eles cumpriram com o objetivo, que era justamente o que? Segurar os persas até que o exército grego, essas cidades-estados se reunissem para lutar contra os persas. E eles conseguiram segurar tempo suficiente para eles se unirem. Tá? E essa batalha ficou conhecida como Batalha dos 300, que foram os 300 espartanos que morreram todos. Não sobrou ninguém. O rei Leônidas, né, que era uma figura bem importante, morreram todos. Não sobraram ninguém para contar a história. Mas eles conseguiram concluir o objetivo ali, que era segurar os persas. Tá, pessoal? Hoje assim, vai ser mais uma introduçãozinha, tá? Sobre a Grécia Antiga. Depois nas outras aulas a gente vai se aprofundando um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia grega, que é bem legal, os principais deuses ali, Zeus, Poseidon, enfim, cada um deles. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema Olimpíadas, filosofia, são temas bem legais de serem estudados em relação à Grécia Antiga. E aí fica uma tarefinha para os meus lindinhos, tá? Tarefa, anotem aí. A tarefa está na página 136, página 100, eu vou colocar até no quadro aqui, tá? Tarefa, página 136, atividade 1. Tarefa, página 136, atividade 1. Essa semana nós temos a nossa live de história, tá? Espero vocês com muito amor no coração, muito carinho. Eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Nessas lives a gente pode pelo menos matar só um pouquinho das saudades,
né? Eu espero todos vocês na live de história. Vamos bater o recorde dessa vez de público na nossa live, tá, pessoal? Aquele beijo no coração de cada um de vocês. O prof ama vocês e o prof tá morrendo de saudades. E eu creio que agora, logo, tudo já está passando aí e estaremos juntos e Shalom now. Aquele beijo no coração. Fui.